Fala galera, beleza? Aqui é o Sam10 e hoje a gente estou aqui para reagir mais uns vídeos aqui no canal que o Marcos me recomendou. Só que esse vídeo aqui, o título se chama A Ilha Mais Aterrorizante que Já Existiu. Então, gente, quando eu vi esse vídeo, eu tava pensando aqui, qual é a ilha? Cara, eu tô pensando, será que ele tá falando, né, na Ilha Nublar? A Ilha Sorna, Mantacorp, ou tem uma outra ilha? Ah, tudo bem que eu me lembro que no Jurassic World Rebirth apresentou uma nova ilha, que ainda não lembrei o nome ainda a ilha, né? Alguém sabendo o nome da ilha, comente aqui embaixo pra mim, que eu preciso lembrar. Mas então, eu estava em dúvida entre essas ilhas. Mas aí eu fiquei curioso, então eu falei, bora então pra reagir esse vídeo, já que é mais um vídeo de dinossauro, né? Então bora pra ver esse vídeo. Ah, mas antes de começarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, você já viu esse vídeo, hein? Qual é a ilha que está citada aqui no vídeo, hein? E o que vocês querem que eu e vamos trazer aqui para os próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. 3, 2, 1... Imagine um lugar onde as regras da natureza foram esquecidas. Um laboratório isolado, onde a vida teve liberdade para criar monstros. Bem-vindo a Madagascar. Mas não a ilha de Ur, com os lêmures fofos, camaleões coloridos e florestas exuberantes, mas a Madagascar pré-histórica de 70 a 100 milhões de anos. Nossa, eu achei que ele tava falando da franquia do Jurassic World. Sem grandes predadores para impor limites, os animais aqui viraram experimentos da seleção natural. Dinossauros com bocas estranhas, sapos gigantes que devoravam dinossauros e crocodilos terrestres com mordidas poderosas. Nossa, eu não sabia desses rapos, eu não sabia dos sapos e os crocodilos. Desafiam a lógica. Se você quer saber mais, vamos nessa. Hein, gente? Esse lance dos sapos e os crocodilos eu não sabia não, hein? E agora fiquei curioso. Primeiro vamos começar com Masiacassauro, um nome complicado para um dinossauro que parece aquele rascunho bizarro que alguém deixou escapar do caderno. Imagine um dinossauro desenhado esse novo dinossauro de predadores segunda mão. Ele era do tamanho de um pastor alemão, com aproximadamente 60 centímetros de altura e 2 metros de comprimento, mas com um sorriso que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Seus dentes da frente não apontavam para baixo, como em qualquer terópode comum. Eles curvavam-se para frente, como se tivessem sido instalados ao Nossa, ele parece um monstro. Tinha um propósito. Em uma ilha sem grandes predadores, o Masiacassauro não precisava competir com monstros muito maiores do que ele. Em vez disso, ele se especializou em um cardápio incomum: criaturas pequenas, rápidas e escorregadias. Seus dentes frontais funcionavam como ganchos perfeitos para espetar lagartos ágeis ou peixes que nadavam perto da margem. Já os dentes de trás, mais tradicionais, faziam um trabalho sujo de cortar e triturar. Era um design tão peculiar que quando os primeiros fósseis foram descobertos, os paleontólogos chegaram a duvidar que aquilo fosse real. Esse dinossauro tinha pernas longas e leves, o que provavelmente fazia dele um velocista, capaz de perseguir presas em terrenos alagados ou entre a vegetação densa. Em um mundo onde a maioria dos predadores dependia da força bruta, o Masiacassauro era um caçador de precisão. Mas por que essa loucura evolutiva? Madagascar era um laboratório de experimentos. Sem grandes competidores, os animais podiam se permitir características extremas. O Masiacassauro não era um erro, era a solução perfeita para um problema que só existia naquela ilha, Enquanto outros dinossauros desenvolviam mandíbulas para esmagar ossos, ele refinou suas ferramentas para um serviço mais específico. E aqui está a ironia. Por mais estranho que parecesse, ele foi um sucesso. Seus fósseis são relativamente comuns, prova de que essa criatura encontrou seu nicho e prosperou, até que, como todos os outros, desapareceu no cataclismo que varreu os dinossauros da face da Terra. Mas seu legado permanece como um lembrete. Na ilha onde a evolução parou, até os erros mais grotescos podiam se tornar obras-primas. Mas se o Masiacassauro é estranho, o próximo consegue ser mais assustador. Em um mundo onde os sapos são criaturas pequenas e inofensivas, o Beelzebufo surge como uma aberração grotesca da natureza. Um anfíbio que parece ter saído direto dos piores pesadelos da humanidade. Imagine um sapo, do tamanho do seu gato doméstico. Isso se você tiver um, é claro. Porém, é capaz de esmagar osso. Esse não era um simples comedor de inseto. Era um predador de emboscadas que provavelmente se alimentava de filhotes de
dinossauros, transformando o estereótipo dos anfíbios em algo verdadeiramente aterrorizante. O Beelzebub, apelidado de Sapo do Diabo, era uma versão pré-histórica potente dos sapos de chifre da América do Sul. Seu crânio, Nossa, eu não sabia desse sapinho não. incrivelmente espesso e reforçado, funcionava como um capacete natural, projetado para suportar as forças brutais de sua própria mordida. Estudos estimam que sua mandíbula podia gerar uma pressão de mais de 2.200 newtons, rivalizando com a mordida de um lobo atual. Essa arma biológica permitia que ele não apenas segurasse as presas, mas literalmente as esmagasse com sua boca antes de engoli-las inteiras, no ritual de alimentação que devia ser tão lento quanto agonizante para a vítima. Mas o que realmente torna o Beelzebub fascinante vai além do seu aspecto aterrorizante. Sua existência é uma peça crucial no quebra-cabeça da biogeografia antiga. O fato de seus parentes mais próximos viverem na América do Sul fornece evidências concretas de que Madagascar já esteve conectada a outros continentes através do supercontinente Gondwana. Esse sapo demoníaco é uma testemunha silenciosa de tempos em que os continentes eram unidos, sobrevivendo e evoluindo em isolamento por milhões de anos após a separação das massas terrestres. Seu método de caça era brutal e extremamente eficiente. O Beelzebub provavelmente se escondia em poças rasas ou sob a vegetação, enterrado na lama, esperando que presas se aproximassem. Quando um lagarto, pequeno mamífero ou mesmo um filhote de dinossauro passava por perto, ele disparava com um salto rápido, engolfando a vítima com sua boca descomunal. Os dentes pequenos, mas afiados, impediam a fuga, enquanto sua língua poderosa ajudava a manobrar a presa para dentro da garganta. O processo de digestão começava quando a presa ainda se debatia, um destino horrível que faz desse anfíbio um dos predadores mais cruéis que já existiram. Cara, e desse detalhe desse Madagascar sapão. dava algo ainda pior. No período Jurássico, enquanto os dinossauros dominavam outros continentes, um predador diferente reinava lá, o Hazanandrongobi, uma criatura que desafiava todas as convenções sobre o que um crocodilo poderia ser, com seus impressionantes 7 metros de comprimento e um peso estimado em mais de 1 tonelada. Esse monstro pré-histórico não se arrastava nos rios como seus parentes atuais. Ele se erguia sobre membros poderosos capazes de sustentar seu corpo massivo em terra firme, transformando-se no pesadelo ambulante de qualquer criatura que compartilhasse seu território. O que tornava ele verdadeiramente único era sua anatomia revolucionária. Seus membros posteriores eram posicionados diretamente sob o corpo, como os de um dinossauro, permitindo-lhe uma locomoção eficiente em terra. Essa adaptação transformava o animal em um predador ativo, capaz de perseguir presas em velocidades impressionantes para o seu tamanho. Seu crânio, com cerca de 80 centímetros de comprimento, abrigava dentes serrilhados que chegavam a 15 centímetros, verdadeiras facas naturais projetadas para dilacerar carne e esmagar ossos com igual eficiência. Possivelmente a mordida dele poderia ser quase parecida em força com a do famoso Tiranossauro Rex. Enquanto os crocodilos usam sua poderosa mordida principalmente para segurar presas que posteriormente eram afogadas, ele desenvolveu uma técnica de caça completamente diferente. Provavelmente atacava como os grandes terópodes, usando a força pura para derrubar e matar presas grandes em terra firme. Marcas de desgaste em seus dentes indicam que ele regularmente triturava ossos, um hábito alimentar mais associado a dinossauros predadores do que a crocodilianos. O ecossistema único de Madagascar, durante o Jurássico, proporcionou o cenário perfeito para o surgimento dessa aberração evolutiva. Na ausência de grandes dinossauros predadores, os notossúquios, como o Hazanandrongobi, preencheram esse nicho ecológico, evoluindo características que em outros lugares eram exclusivas dos terópodes. Seu domínio durou milhões de anos, até que mudanças ambientais e a chegada dos novos competidores provavelmente levaram ao seu desaparecimento. Então, Cara, essa novidade do o crocodilo. De Madagascar, onde a evolução seguia regras próprias, o Majungasauro surgiu Esse aí apareceu na série A Teoria do Caos. Pela paleontologia. Esse abelissaurídeo de 7 metros de comprimento e 1,5 toneladas de peso era a personificação viva de um paradoxo evolutivo, um predador com braços tão atrofiados que eram quase vestigiais, assim como o do Carnotauro. Ele tinha pernas curtas para o seu tamanho e um crânio desproporcionalmente grande, mas por trás dessa aparência se escondia uma máquina de matar perfeita, especializada em um comportamento que chocou os cientistas: o canibalismo.
As primeiras evidências desse comportamento surgiram em 2003, quando paleontólogos descobriram ossos de Majungasaurus com marcas de dentes que correspondiam perfeitamente à dentição de outro Majungasauro. Não se tratava de casos isolados, múltiplos fósseis em diferentes locais de escavação contavam a mesma história. Marcas de mordidas em crânios, vértebras e costelas mostravam padrões consistentes. Os ataques eram direcionados às áreas vitais, sugerindo confrontos mortais entre os indivíduos da mesma espécie. Alguns ossos preservavam até evidências de regeneração óssea, indicando que as vítimas sobreviviam temporariamente aos ataques antes de sucumbir. O que tornava esse canibalismo particularmente intrigante era a sua aparente regularidade. Ao contrário de outros predadores que podem recorrer ao canibalismo em situações extremas de escassez de alimentos, o Majungasauro parecia praticá-lo com certa normalidade em seu comportamento. Estudos de seus dentes revelaram que indivíduos adultos tinham uma dieta que incluía consistentemente carne de sua própria espécie. Mas a anatomia do Majungasauro explica em parte esse comportamento macabro. Seu crânio extremamente forte, com mandíbulas capazes de gerar uma das mordidas mais poderosas entre os terópodes de seu tamanho, era perfeito para esmagar ossos. Seus dentes serrilhados agiam como serras naturais, permitindo que arrancasse grandes pedaços de carne de suas vítimas. Essa adaptação, combinada com um metabolismo provavelmente acelerado, pode ter criado uma pressão evolutiva para fontes de alimento altamente calórica, incluindo outros Majungasauros. Nossa, saber desse dinossauro. O canibalismo nesse dinossauro servia para múltiplas funções: controle populacional, eliminação de competidores e até mesmo uma forma eficiente de reciclagem de nutrientes em um ecossistema insular com recursos limitados. Em Madagascar isolada, onde grandes presas eram relativamente escassas, o Majungasauro pode ter evoluído para ver membros de sua própria espécie como fonte de alimento válida. Alguns pesquisadores sugerem que os combates territoriais entre adultos frequentemente terminavam com o vencedor devorando o predador, um comportamento que, embora chocante, garantiu o sucesso evolutivo da espécie por milhões de anos. O fim do dinossauro de Madagascar chegou a 66 milhões de anos atrás, quando o asteroide transformou o planeta em um inferno global. Mas o verdadeiro mistério não é como esses monstros desapareceram, e sim como conseguiram existir por tanto tempo. Essa ilha foi um experimento evolutivo sem paralelos, onde as regras normais da natureza foram suspensas, criando criaturas que desafiam toda a lógica biológica. O Masiacassauro com seus dentes bizarros, o Beelzebub devorador de dinossauros, o crocodilo terrestre e o canibal Majungasauro. Todos esses representam o ápice da extravagância evolutiva, soluções extremas para problemas que só existiam nesse local isolado. Hoje, quando olhamos para os animais de Madagascar, vemos apenas um eco distante daquele passado bizarro, mas os fósseis nos lembram que a evolução é capaz de muito mais do que imaginamos. Em um planeta que está ficando cada vez menor e mais conectado, talvez nunca mais vejamos criaturas tão diferentes como as que uma vez prosperaram na ilha, onde a evolução parou no tempo. E aí, curtiu conhecer a ilha mais maluca da pré-história? Madagascar foi tipo aquele laboratório da natureza, onde as regras foram pro espaço. E o melhor, esses bichos não eram a exceção, eram a regra desse mundo isolado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço e até mais. Então, gente, bora falar um pouco sobre esse vídeo e tal, mas primeiro, eu tava pensando aqui, eu achei que era a Ilha Nublar ou a Ilha Sorna que ele ia falar, mas não. Não tem nada a ver de Jurassic Park. Primeiro, nada de Jurassic World, Park, série, nada. Ele está falando que antigamente tem os dinossauros, né? Período Triássico, Jurássico, Cretáceo. Porém, ele está falando que uma das ilhas tinha criaturas muito assustadoras que desafiaram as leis, mano. E aí, olha, aí o que ele fala. Aqui ele falou da a ilha de Madagascar, né? Cara, ele pegou na ilha de Madagascar e apresentou pra gente 4 espécies. Eu ia falar que parece um Velociraptor, um Compsognathus, mas não, parece, ele é diferente. E o engraçado é que as presas da boca de baixo, aqui embaixo mesmo, cara, estão pra fora. Cara, parece um monstro mesmo. Não é um dinossauro, é um monstro. E por falar em monstro, cara, olha aquele sapo. Olha aquele sapo. Nossa, olha o tamanho do bicho. Mano do céu, que é isso? Sério, que bichinho mais bizarro que eu já vi. Eu não esperava ele falar de um sapo, né? Mas, cara, sério? Aí depois ele falou de um crocodilo.
que antigamente, gente, eu tô vendo vários rumores falando que há milhões de anos atrás existiam crocodilos pré-históricos, né? Os crocodilos pré-históricos. Aí eu tô esperando em algum filme ou algum desenho, uma série, de alguém fazer mostrar pra gente uns crocodilos pré-históricos, né? Mas aí, cara, ele falou desse crocodilo, eu não vi nenhum desses espécies sendo apresentar, não. Mas, cara, eu curti pra caramba o design desse bicho. E falar sobre ele ser terrestre e tal, mano do céu. E aí chegamos ao Majungasaurus, que por sinal, gente, essa espécie foi citada na temporada, acho que se eu não me engano, foi na temporada 2, né, do Jurassic World, a Teoria do Caos. Cara, quando foi apresentada a espécie, eu fiquei, tipo, curioso e muito preocupado, porque pela reação do Darius e os amigos dele, eu fiquei tipo assim, nossa, do jeito que ele tá olhando, é como se ele tivesse muito com medo desse bicho. Muito mesmo. Parece até que o Majungasaurus é pior do que a Indominus, do que o Gigantossauro, a Rex. Mas é claro que não, gente. Bem que eu gostaria de ver o canal do Cell Animates colocasse o Majungasaurus contra essas espécies, né? Mas, cara, eu não sabia tanto do Majungasaurus assim, né? Tipo, detalhes sobre ele devorar sua espécie e tal, essas coisas, eu não sabia. Depois desse vídeo agora, hein? Mano do céu. Marcos, valeu por mandar mais um vídeo e eu curti pra caramba, hein? E vocês aí, galera, curtiram também esse vídeo? Comente aqui embaixo, hein? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostar, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera. Vocês gostaram desse vídeo, hein? Qual dessas espécies te chamou a atenção? E o que vocês querem que eu e o Rei vamos trazer aqui para os próximos vídeos, beleza? E antes de finalizar, eu quero que vocês, se tiverem um tempinho, galera, por favor, para o vídeo aqui e vão lá no canal do Marcos, deixarem um like, se inscrever no canal e ativarem o sininho. Aí, de bônus, assistir os vídeos no canal dele. Eu sei que esse vídeo não é dele, ele nem fez, mas o Marcos me recomendou esse vídeo, né? Então, por favor, gente, por favor, vão lá no canal dele, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!